Na sala de espera do hospital, Constanza oferece um café a Honório, que agradece por ela estar ao lado dele neste momento difícil. Ela declara ter aprendido a amar Adriana e torce para que a jovem se recupere sem nenhuma sequela. Honório avisa que vai verificar os detalhes do plano de saúde e providenciar um quarto para a filha. Assim que ele se afasta, César chega inesperadamente, deixando Constanza desconfortável. Ela não esconde sua desaprovação com a presença dele. César, por sua vez, argumenta que também se sente incomodado ao vê-la ao lado de Honório. Ele pede que Constanza não o exclua de sua vida e promete consultá-la antes de tomar decisões no futuro. Na prisão, Daniel assegura a Gonçalo e Matias que está disposto a revelar tudo sobre Branca, contanto que retirem a queixa contra ele. Gonçalo aceita pensando na segurança de seus entes queridos, mas Matias avisa que caso Daniel tente enganá-los, será implacável em suas ações. Em seu quarto, Josefina organiza o dinheiro que pretende entregar a Gustavo quando recebe uma ligação dele. Gustavo informa que o tempo dela acabou e exige saber se o dinheiro já está em mãos. Josefina, por sua vez, insiste em ser testemunha de tudo que ele dirá a Cantu, garantindo que não será enganada. Gustavo a elogia, insinuando reviverem o passado, mas Josefina, enojada, encerra a ligação. Enquanto isso, Renata atende uma ligação de Augusto e fica surpresa ao descobrir que ele já foi liberado da prisão. Augusto explica que não encontraram provas contra ele. Renata informa sobre o acidente de Adriana e comenta que dividirá seu tempo entre a empresa e o hospital, expressando o desejo de encontrá-lo em breve. No hospital, Gonçalo e Matias informam Honório que Daniel confessou sua cumplicidade com Branca e se comprometeu a fornecer provas contra ela. Regina chega acompanhada por Carla, Isidro e Inês, oferecendo apoio à família e perguntando sobre o estado de Adriana. Constanza relata que Adriana está lutando pela vida. Matias decide ir à empresa, Regina se prontifica a comprar água e questiona se mais alguém deseja algo. Honório pede uma garrafa e Gonçalo se oferece para acompanhá-la. Em um local afastado, Cantu encontra Gustavo à sua espera e questiona o motivo de ter escolhido um lugar tão isolado. Gustavo justifica, afirmando que deseja evitar exposição e entrega ao delegado as provas contra Josefina, enquanto Josefina observa tudo de longe. Cantu repassa um cheque de Antônio como recompensa a Gustavo, que declara não querer mais encontrá-lo. Cantu garante que será o último contato entre eles. Gustavo então saca uma arma e atira no delegado. Josefina, ao se aproximar, confirma que Cantu está morto, pega a arma dele e reconhece a audácia de Gustavo. Este retira o cheque que recebeu e comenta que saiu ganhando, já que ainda receberá o dinheiro de Josefina. Josefina entrega a mala com o dinheiro a Gustavo, que sugere que viajem juntos. Josefina sorri de forma fria e menciona que é um lugar que ela visitará um dia, sugerindo que Gustavo vá na frente. Curioso, ele pergunta onde seria esse lugar. Josefina saca a arma e dispara contra ele, respondendo o inferno. Agonizando, Gustavo acusa Josefina de traí-lo, mas ela questiona se ele realmente acreditava que poderia se aproveitar dela. Ele suplica por ajuda, mas Josefina nega, colocando a arma na mão de Cantu para simular um confronto entre os dois. Antes de morrer, Gustavo amaldiçoa, desejando que apodreça no inferno. Josefina, impassível, debocha da situação. Em seguida, ela recolhe as provas que estavam com Cantu, além do dinheiro entregue a Gustavo e o cheque do delegado. Por fim, deixa o local, visivelmente satisfeita com o desfecho. No hospital, Carla observa Regina e Gonçalo conversando a sós. Gonçalo declara que Regina é sua namorada, mas ela insiste que ele deve resolver sua situação com Josefina. Ele garante que os advogados já estão cuidando disso. Com um gesto de carinho, Gonçalo beija a mão de Regina, mas o momento é interrompido por Roberta, que chega questionando o significado daquela cena. Tentando manter a calma, Gonçalo ouve Roberta, que exaltada, o acusa de apontar seus erros, enquanto mantém um relacionamento secreto com Regina. Ele decide afastá-la para outro lugar, enquanto Regina reflete que a partir de agora, Roberta odiará ainda mais. Percebendo o clima tenso, Carla se aproxima e pergunta o que está acontecendo. Regina decide ser honesta, mesmo sabendo que a mãe não aprovará. Ela confessa que iniciou um relacionamento com Gonçalo.
Indignada, Carla lembra que não a criou para ser a outra e ressalta que Regina deveria entender o sofrimento de uma mulher traída, já que passou por isso. Decepcionada, Carla se retira, deixando Regina desolada. Roberta confronta Gonçalo, acusando-o de trair sua mãe e declarando que ele não tem vergonha. Gonçalo a repreende, proibindo ofensas, e lamenta que Roberta tenha sido influenciada pelos maus exemplos de Josefina. Irritada, Roberta exige respeito por sua mãe, alegando que ela não está bem de saúde. Gonçalo então revela que Josefina nunca esteve doente e que tudo foi uma invenção dela para manipulá-lo. Ele afirma que Roberta precisará aceitar Regina em sua vida, mas garante que nada faltará nem a ela nem a Josefina. Roberta insiste que nada substituirá o amor e a família que construíram, culpando Regina por destruir tudo isso. Quando Roberta sai, Carla aparece e Gonçalo tenta se desculpar, mas ela o interrompe categoricamente, afirmando que jamais aceitará esse relacionamento. Na fazenda, Matilde conversa com Jerônimo, preocupada com sua tristeza. Decidida a ajudá-lo, promete trazer Renata de volta. Jerônimo, intrigado, pergunta como ela fará isso. Matilde lembra que Renata se comprometeu a ser madrinha de seu casamento e pede o número dela, afirmando que ligará para cobrar essa promessa. Uma vez lá, acredita que Jerônimo terá a chance de convencê-la a ficar. Cético, Jerônimo sugere que Matilde procure outra madrinha, mas ela, determinada, garante que não desistirá e confia que sua intuição nunca falha. Na empresa, Renata diz a Matias que não pretende voltar à fazenda nem retomar o relacionamento com Jerônimo, encerrando o assunto de forma direta. Ela pede que adiantem o trabalho, pois deseja ir ao hospital visitar Adriana. Matias, no entanto, tranquiliza Renata, dizendo que ela já pode ir, pois sua ajuda foi suficiente e tudo está sob controle. Ele ainda elogia sua atitude por expor Daniel como cúmplice de Branca. Renata aceita e Matias confessa que só percebeu o quanto Adriana é importante para ele ao pensar que poderia perdê-la. Renata comenta que ficaria feliz se eles namorassem, mas Matias pede que ela não tente bancar o cupido. Renata responde que já entendeu o recado. No estacionamento do hospital, Inês pergunta a Regina se deseja que ela procure Carla, mas Regina responde que prefere falar com a mãe à noite. Gonçalo comenta que também pretende conversar com Dona Carla, afirmando que está decidido a se divorciar de Josefina. Ele espera que com isso Carla o considere digno de estar ao lado de Regina. Intrigado, Isidro questiona se Gonçalo realmente irá se divorciar. Ele assegura que sim e acrescenta que explicará a Regina durante o jantar o que o levou a tomar essa decisão. Inês demonstra apoio ao casal. Regina lembra Gonçalo de ajudá-la a conversar com Renata e ele garante que conseguirá fazer com que a filha ouça. Enquanto isso, Carla chega em casa e encontra Antônio. Ele diz estar aguardando por ela e Regina. Carla lamenta que a filha não tenha valorizado o homem incrível que Antônio é. Confiante, ele responde que agora a Regina entenderá. No entanto, Carla o desmotiva, informando que Regina está namorando Gonçalo. Selena comenta com Roberta que precisa de um favor de Renata, despertando a curiosidade da amiga. Selena revela que no dia do casamento sentiu-se atraída por Augusto, com quem acabou saindo, e elogia sua performance na cama. Roberta, atônita, pergunta se ela realmente dormiu com alguém que mal conhecia. Selena, despreocupada, diz não ver problema nisso, relembrando que Roberta costuma agir da mesma forma. Selena comenta que gostaria de rever Augusto e pede que Roberta consiga seu contato por meio de Renata. Roberta se recusa, temendo que a irmã interprete o pedido como interesse dela em Augusto, que além de ser seu amigo, é cliente da Monterrubio. Selena fica animada ao descobrir que Augusto exporta vinhos em parceria com a empresa. No hospital, Renata visita Adriana e a incentiva a reagir, dando um prazo de um dia para sua recuperação. Ela promete voltar no dia seguinte, na esperança de receber boas notícias. Ao sair, Renata encontra Augusto e demonstra alegria ao vê-lo. Augusto pergunta para onde ela pretende ir e Renata responde que planeja ir à casa de Constanza. Ele sugere convidá-la para jantar, mas Renata propõe que ele a acompanhe até a casa de sua tia. Apesar de Augusto hesitar, alegando que não quer ser um incômodo, Renata explica que Constanza está no apartamento de Adriana com Honório. Por fim, Augusto aceita o convite.
Jerônimo, irritado, desabafa com Carlos sobre as tentativas de Augusto de se aproximar de Renata. Carlos tenta tranquilizá-lo, dizendo que não acredita que Renata vá ceder. Contudo, Jerônimo insiste que Augusto é capaz de qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Carlos sugere que Jerônimo tome uma atitude, mas ele lembra que Renata deixou claro que não quer vê-lo. Alzira pede que Paulinho se concentre para terminar a lição de casa, pois precisa ir embora. O garoto, no entanto, diz que não quer que ela vá. Ezequiel chega e comenta que pensava que Alzira já tivesse partido. Ela responde que está de saída e se despede do filho, mas ele implora para que os pais voltem a ficar juntos. Ezequiel intervém, afirmando que não podem mais viver sob o mesmo teto. Apesar das súplicas de Paulinho, Ezequiel avisa que se ele continuar insistindo, terá que pedir a Alzira que não volte mais. Alzira discorda e pede ao filho que não torne a situação mais difícil, despedindo-se com pesar. Manuela repreende Karina por bordar à noite, alertando que isso prejudica sua visão. Karina, porém, explica que precisa se sentir útil e, embora não tenha recebido a bênção da maternidade, possui o talento de bordar. Manuela questiona se ela sofre pelo fato de Alzira estar esperando um filho de Álvaro. Karina admite que não sabe o que a aflige mais, a gravidez ou a traição da amiga. Manuela sugere que talvez se Karina perdoar quem a magoou, também será perdoada por aqueles que ela magoou. Karina, pensativa, pergunta se Manuela está se referindo a Lázaro e ela confirma. Josefina chega e vai ao escritório para guardar todo o dinheiro no cofre. Em seguida, começa a destruir as provas que Gustavo entregou a Cantu. Durante o processo, encontra uma foto de Renata ainda criança. Com desdém, comenta que Renata deveria ser grata por ter tido seu nome alterado, já que considera Regina um nome horrível. Ao ver uma foto sua na juventude, Josefina se admira e elogia sua própria beleza. Enquanto rasga os documentos, Roberta surge furiosa, exigindo saber onde a mãe esteve, já que passou o dia tentando localizá-la sem sucesso. Josefina critica o mau humor da filha ultimamente. Roberta explica que foi ao hospital visitar Adriana na tentativa de impressionar Gonçalo e Matias, mas acabou encontrando seu pai em um momento romântico com Regina. Furiosa, Josefina promete que Gonçalo pagará caro por essa humilhação. Em um restaurante, Gonçalo revela a Regina que Josefina e o médico o enganaram o tempo todo sobre a alegada doença de Josefina e por isso ele não sente nenhuma culpa em deixá-la. Regina diz que não entende porque algumas mulheres usam manipulação para tentar segurar um homem e comenta que sente pena de Antônio, pois ele é uma pessoa íntegra. Gonçalo responde que Antônio acabará compreendendo a situação. Regina pergunta se ele já contou sobre o relacionamento deles para as filhas. Gonçalo explica que apenas Roberta já está ciente e Regina o incentiva a contar logo para Renata. Quando Matias chega em casa, Roberta oferece uma massagem, mas ele recusa. Ela sugere que tentem se unir na solidão que ambos sentem, mas ele deixa claro que não tem interesse e expressa sua decepção, dizendo que quer o divórcio. Roberta menciona o acordo, mas Matias destaca que aquilo foi apenas para proteger a gravidez e o bebê que não existe mais. Roberta então diz que quer sair daquela casa, pois não suporta mais viver com sua mãe e acredita que longe dali Matias poderia conhecê-la melhor. No entanto, ele responde que já conhece o suficiente. Enquanto isso, Constanza serve uma refeição para Honório, que agradece e diz que ela não precisava se incomodar. Constanza afirma que não quer vê-lo mal e diz que gostaria de ajudar Adriana quando ela voltar para casa. Surpreso, Honório se culpa pela aproximação de Constanza e César. Incomodada, Constanza se levanta para ir embora. Ao sair, ela chora, lamentando que Honório realmente acredite que ela o traiu com César. No quarto, Matias reflete sobre a sugestão de Roberta. Ele diz que não quer mais continuar com essa farsa e guarda a aliança em uma gaveta. César encontra Selena em uma balada. Ela começa a provocá-lo por causa de Constanza, mas César sugere que ela se preocupe mais com sua própria vida. Selena afirma que está ótima e revela que está saindo com um vinicultor muito atraente. César diz que está contente por ela, mas a aconselha a se respeitar, pois caso contrário, o sujeito também não a valorizará. Enquanto isso, na residência de Constanza, Augusto e Renata jantam juntos. Ele comenta que ao saber que Jerônimo foi até sua fazenda buscar a égua cigana, imaginou que os dois tivessem se reconciliado.
Renata, surpresa, questiona o motivo de Jerônimo ter tomado tal atitude, mas Augusto não sabe a resposta e assegura que ao retornar pegará a égua de volta para enviá-la a Renata. No entanto, Renata afirma que não deseja criar mais complicações entre eles e que não quer dar mais razões para que Jerônimo venha procurá-la. Augusto pergunta se ela está verdadeiramente decidida a afastá-lo de sua vida, e Renata confirma sua decisão, pedindo que ele entre em contato com seu advogado para iniciar o processo de divórcio. Enquanto isso, Jerônimo se consome de ciúmes ao imaginar que Renata está ao lado de Augusto e, com o coração apertado, pede que ela não o esqueça.